Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos com os meus irmãos, ministrando a Tua palavra. Por isso, como de costume, eu te peço, meu Deus, fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. E o que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Você senta glorificando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amado, nós devemos entender claramente o que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração nesses últimos dias. A Igreja de Cristo foi estabelecida no mundo para fortalecer os membros, a enfrentar, a resistir e vencer as muitas aflições profetizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Prova essas que é devido às várias circunstâncias. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a igreja aqui, Ele fez uma promessa dizendo que nos daria o Espírito Santo dEle. Mas Ele deixou para nós uma certeza que algo aconteceria na nossa vida. No mundo, vocês vão ter aflições. João capítulo 16, 33. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós entendemos que a igreja foi estabelecida para fortalecer cada membro de Cristo, quando nós entendermos que a igreja foi um presente, uma dádiva de Deus, para fortalecer cada membro, fortalecer para resistir e vencer as muitas provações, as muitas tribulações, as muitas afrontas. Nós começamos a olhar para a igreja, para o corpo, para aquilo que Deus deu, como algo maravilhoso, como algo nobre, como algo de excelência. Quando Jesus olhou para os discípulos, Ele falou dessa forma: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor revelaste essas coisas aos pequeninos, às pessoas simples, às pessoas frágeis, às pessoas sem condições, sem estrutura. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor revelaste para eles quem eu sou, e quem eu sou no meio deles. E por isso, Senhor, eu creio, Ele falando, eu dou graça, porque o Senhor revelaste que Ele sabe que eu tenho para eles refrigério para a alma deles, que eu tenho um descanso para a alma deles, que eu tenho paz para a alma deles. Por isso, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque eu darei estrutura, eu darei força, elas estarão fortes, resistentes, e vai vencer. As portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E nós devemos valorizar a igreja de Cristo. Ao estarmos aqui, Deus, Ele traz sobre mim, sobre você, toda a força. Eu particularmente nunca fui, mas muitas pessoas, elas já foram em busca do psicólogo depois de situações adversas, e ali ela quer se abrir, ela quer falar, ela quer tentar de alguma forma recuperar os traumas vividos por situações. E aqui, reunido, Cristo está assentado, contemplando, caminhando entre nós, sondando o nosso coração. Aqui, Ele diz na sua palavra: estarei convosco todos os dias,
Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda que mistério é esse, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo dele, como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo pairava, e o Espírito Santo agora caminha nesse ambiente, ele caminha, vai no teu coração, e aquilo que você não consegue transmitir com palavras, vai dizer Paulo, à igreja aos Romanos, que ele com gemidos inexprimíveis, ele intercede por você, ele fala com Deus, porque ele sonda, ele é o único que sonda a Deus, e conhece as profundezas de Deus, e ele consegue falar para Deus aquilo que você não consegue falar, em meio à tua dor, em meio às tuas feridas, em meio a tantos males que esse mundo pode causar. A igreja foi estabelecida para isso, para te fortalecer. Por isso Deus, Ele falou que edificaria não um homem. Ele não falou, eu vou edificar Pedro, eu vou edificar João, eu vou edificar Tiago. Não, eu vou edificar a minha igreja. E todos aqueles que no batismo disse eu morro para este mundo, e volta-se para Deus, se torna membro deste corpo que é a igreja de Cristo, qual Ele é o cabeça, e Ele conduz a sua igreja, Ele conduz a minha vida, Ele conduz a tua vida. E nós precisamos entender isso. Quais são as aflições ditas pelo Senhor? Quando nós olhamos para o cenário que nos é revelado como cristão, devemos compreender perfeitamente, claramente. Quem está dizendo é o próprio Jesus, o autor da vida. Nós vivemos num contexto, nesse mundo, em que as pessoas buscam a felicidade, as pessoas buscam alegria, prazer, mas o autor da vida desceu na terra para dizer para nós, para ensinar para a sua igreja: bem-aventurado são os pobres de espírito, bem-aventurado são os humildes, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos pela justiça, de falar do evangelho. Jesus está dizendo que isso é a verdadeira felicidade, que a verdadeira alegria é encontrada quando nós vivemos o padrão que Ele veio nos ensinar, buscar ser pacífico com todos. Paulo falou isso para Timóteo aqui: seja pacífico com todos, seja misericordioso com todos, busque mostrar para as pessoas a característica do meu reino, e não do reino que opera neste mundo, que jaz no maligno. Quem está falando é o próprio Jesus, falando para nós. Se nós vivermos isso, tenha por certo que nós vamos ter aflições nessa terra. Amado, quando nós entendemos isso, que viver essa vida que Jesus nos convida a viver, tenha por certo que essa vida que nós vamos viver vai gerar para nós aflições nesse mundo, muitas das vezes tribulações e até mártires. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente: somos chamados por Deus para viver algo que não é fácil, nem prazeroso, porém, todavia, é necessário. Nós perdemos mais em Canaã do que no deserto. Glória a Deus. Nós nos perdemos mais em Canaã do que no deserto.
Dobre sua atenção para você entender o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Somos chamados para viver algo que não é fácil, não é prazeroso, mas é necessário. E nós nos perdemos mais em Canaã do que no deserto. Israel viveu isso. Quando Israel estava vivendo nas aflições do deserto, eles recorriam para um único Deus e pediam: dai-me água, Senhor. Quando eles estavam no deserto, passando provações, eles corriam para Deus e pediam proteção, porque eles se sentiam frágeis. Quando eles estavam no deserto, eles recorriam a Deus e pediam por comida. Por isso, muitas das vezes, Jesus falou: vocês vão ter muitas aflições, vocês vão ter muitas provações, vocês vão ter muitas tribulações, mas é necessário para vocês. Nós entendemos perfeitamente que nós nos perdemos mais em Canaã do que no deserto. Colocando isso em uma pessoa, nós vamos ver claramente que o apóstolo, que Davi, ele se perdeu no palácio, e não quando estava nas provações, nas tribulações, nos desertos. Quando Davi estava no deserto, com fome, na dependência de Deus, nós lembramos que ele foi até um homem para buscar alimento, pedir, suplicar. Este homem afronta ele. Esse homem despreza ele. Este homem o trata com insignificância. Quem é este Davi? Entenda isso. Quando nós estamos nesse deserto, nessa provação, temos um resultado mais positivo, porque muitas das vezes de estarmos num palácio, na Canaã. Quando Davi ouve isso de Nabal, a palavra do Senhor vai dizer que Davi vai com fúria para matar. Estava no deserto, mas a palavra do Senhor nos diz que uma mulher se aproxima dele e o trata com reverência, trata com honra, o trata com dignidade. E a palavra nos diz que ele olha para aquilo ali, entende perfeitamente, eu creio, que aquela ação daquela mulher vem da parte de Deus, para que ele não pudesse pecar contra Deus. Quando está aqui, diga glória a Deus. Deserto, provação, tribulação, aflição. Davi estava passando por isso, mas ele não consegue avançar para matar aquele homem, porque ele estava nessa situação. E o interessante é que Davi olha para aquela mulher bela, inteligente e sábia, e nada sente por ela. Entende? Nós precisamos entender que quando nós estamos passando por essas aflições, quando nós estamos passando por essas tribulações, quando nós estamos passando por situações adversas, nós estamos mais quebrantados à vontade de Deus do que a nossa. E nós vamos avançando para o projeto, nós vamos avançando para o propósito, nós vamos avançando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Davi vira as costas como dizendo assim: eu tenho que viver o que Deus tem para mim. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele no palácio, ele olha para quem não deve, e olhando para quem não deve, ele vai fazer para quem era fiel, que olhava com honra, que olhava com dignidade, com respeito, com temor. Tudo contrário, porque ele estava no palácio, e ele trata aquele que o fez dele alguém
digno, alguém que olhou para ele e falou: é o meu rei, por ele eu morro, por ele eu me entrego, por ele eu vivo essa guerra, por ele. Porque ele estava num palácio, estava sem aflição, estava sem dor, estava sem tribulação. Ele não teve a sensibilidade de olhar para aquela mulher, sabendo que era a mulher de um servo dele, de alguém que temia ele, que amava ele, que era submissa a ele, às palavras dele. E ele vai fazer o que nós sabemos o que ele fez. Nós nos perdemos mais em Canaã do que no deserto. Nós nos perdemos mais no palácio do que nas provações que Deus tem dado para nós. Aqui nós estamos vendo Davi se perdeu no palácio. Na aflição da fome, ele olhava para uma mulher linda, inteligente e respeitou. Mulher essa que seu esposo afrontou. Nós estamos lendo a epístola que Tiago escreveu para a igreja. E essa epístola está falando com nós, para nós nos despertarmos. Por quê? Porque ele quer que nós continuamos a olhar para as provações e perseverarmos, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor sabe. O Senhor me chamou para ser a tua igreja. O Senhor no início aqui a diaconisa Raiane orou que nós possamos transmitir Cristo para as pessoas. Paulo entendeu isso. Eu quero ser participante das aflições de Cristo. Eu quero ser participante para também desfrutar daquilo que Cristo vai me dar depois quando Ele vier. E nós estamos vendo que a palavra do Senhor está dizendo para nós: feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá a recompensa, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo para a igreja: irmãos, se alegre, seja feliz, você está sendo provado, se posicione, avance. Nós ficamos tristes, amargurados, mas nós entendemos que isso vai nos lapidando, vai melhorando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, ao sermos chamados pelo Senhor, devemos entender que Ele deseja soldados e não reis. Soldados que vão viver nessa terra, entendendo que nesse mundo é um mundo onde o cenário é de guerra, e entendendo isso, precisamos vivermos como soldados. Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Timóteo, vive comigo, anda comigo, faça aquilo que eu estou fazendo. Não olhe para as paixões da tua mocidade. Por quê? Porque você pode viver os prazeres e ser reprovado diante de Deus. Feliz são as pessoas que são provadas. Este Paulo entendeu isso e nós precisamos entender. Quando fala sofrer, as pessoas fogem. Mas ao olharmos para a vida deste homem, nós vamos entender perfeitamente que ele foi alguém que compreendeu o que eram as provações. A biografia de um soldado do passado, para que eu e você não venhamos
olhar para o cenário de provação que possa estar nos envolvendo, e nós retroceder, como diz Jesus, que a semente caiu em terras diferentes, e caiu umas em lugares que tinha pedra, por não ter raiz, ela secou e morreu. A palavra do Senhor, ao entrar no nosso coração, devemos entender, eu não devo olhar para esse cenário, onde é um cenário de guerra, e não querer viver as lutas que está travada diante de nós, achando que tudo vai ser felicidade, prazer e satisfação. Não, teremos sim muitas adversidades, porque para isso Ele nos chamou, não para sermos rei, mas para servir a muitos. E quando nós olhamos a biografia deste homem chamado Paulo, um soldado de Cristo, é para eu e você dizer: Senhor, o que é que eu estou reclamando nesses últimos dias? O que é que eu estou reclamando da minha vida nesses últimos dias? Se verdadeiramente o Senhor me chamou, eu estou na reserva, eu sou aqueles 7.000 ainda guardado, eu estou reclamando com barriga cheia. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito dessa forma: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Escuta aí, dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha raça, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Este homem aqui está dizendo para Timóteo: se posiciona como soldado de Cristo. O soldado de Cristo deve entender que a guerra é travada neste mundo. O reino das trevas está sendo levantado e nós devemos: pregue, Timóteo, em tempo e fora de tempo. As provações não é para te matar, é para você ser aprovado. E você sendo aprovado, você vai receber a coroa que está sendo preparado para aqueles que amam o Senhor. Muitos naufrágios eu suportei, muitas pedradas eu recebi, muitos açoites, muitas varas, muita fome, muita nudez, muitas coisas. Eu entendi que Jesus me chamou para mostrar o reino dele para este mundo. E mostrar o reino para este mundo dói. Quando nós olhamos Paulo no capítulo de Atos, no capítulo 14, a palavra do Senhor vai dizer que ele chega em Listra, e ali ele pregando sobre Jesus, ele encontra um homem que é paralítico desde a sua infância, e ele pregando, ele vê que aquele homem tem fé, ele manda aquele homem se colocar de pé, e aquele homem recebe a cura. E a palavra do Senhor vai dizer que lá existia sacerdote de Zeus, que adorava a demônios, que adorava a mentira, que adorava algo criado pela mente do homem, e também instruído pelo próprio Satanás. E quando Paulo e Barnabé manifestam o poder de Deus, estes homens que eram sacerdotes, ele olha para Paulo e para Barnabé e quer fazer deles agora os deuses dele. Mas Paulo, juntamente com Barnabé,
entendia qual foi o propósito que Ele chamou. Nós viemos para este ambiente ao qual nós estamos, não para receber glória de vocês, não para receber adoração de vocês, não para receber de vocês dádiva a qual eu possa ser digno. Mas Ele vai dizer dessa forma, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. Estamos trazendo a boa nova para vocês, dizendo-lhe que se afaste dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva nos céus e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Mas nós entendemos que Paulo estava dizendo para aquele povo com resistência: pare de fazer isso. Por muito tempo Deus mandou chuva para vocês. Por muito tempo foi Deus que mandou a colheita para vocês. Não foi Zeus, não foi Diana, não foi nada que vocês possam levantar adoração, sacrificar. Não foi nenhum ídolo feito pela mão de vocês. Foi Deus que mandava a chuva, foi Deus que mandava a colheita, foi Deus que dava saúde para vocês e alegria no coração de vocês. Mas Ele permitiu por um tempo vocês ficarem nesse caminho de engano. Mas agora nós viemos trazer para vocês as boas novas, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar vocês. Amado, esse é um caminho de provação que muitos não querem. Tirar de si a glória que eles acham que são devido e mostrar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Vocês devem olhar para Cristo e voltar o coração para Ele. Vocês devem submeter a palavra dEle nesse tempo. Veio até vocês as boas novas, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Com muita dificuldade Ele tentou transmitir isso. E nós vamos ver aqui aquilo que Tiago falou para a igreja: irmãos, importa que por muitas provações vocês sejam aprovados para você receber a coroa. Aqui encontramos muitas pessoas que se perdem, porque faz um milagre, já acha que pode se posicionar como Deus, como Zeus para os seus. Mas nós olhamos Paulo tentando transmitir o evangelho. Ele entendeu que Deus chamou ele para ser saudado, e não para ser rei, não para receber glória, não para receber aplauso, não para receber admiração, mas para transmitir o evangelho. Agora nós vamos ver o que acontece no versículo de 19 de Atos, do capítulo 14. Então alguns dos judeus chegaram de Antioquia e de Icônia e mudaram o ânimo das multidões e apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Um homem que levou algo benéfico para aquele povo. Um homem que tirou uma pessoa que estava por toda a sua vida rastejando. Ele coloca aquele homem de pé pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da autoridade de Cristo. E aquele povo queria glorificar Ele, e ele entendeu que Ele não veio para ser glorificado, Ele veio para passar pelas aflições de Cristo, as provações, as lutas, e queria levar o povo para submeter à vontade de Cristo. Mas para fazer aquilo que é certo, para não querer glória para si, a Bíblia nos diz que ele foi apedrejado e quase morto. Importa, irmão, passarmos por muitas tribulações. Seria fácil Paulo dizer: eu sou mesmo o que vocês querem, traga todos para mim, eu posso curar, eu posso libertar.
eu posso salvar. Traga seus ouros, traga suas pratas, traga os seus melhores presentes para mim. E aquelas pessoas continuaram na idolatria diabólica, como muitos estão vivendo nesse tempo, por colocar por uma mentira, por um ídolo, por algo que foi criado pela mão do homem, dizendo: aqui está o seu Deus, aqui está a sua senhora, aqui está o seu protetor. Mas na verdade aquilo não pode fazer nada, porque é Deus que cura, liberta e salva o homem. É Deus que muda a vida das pessoas. É Ele, através do seu Espírito, que faz com que nós nos colocamos de pé e andamos. Não foi Paulo, foi Cristo. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Paulo e Barnabé estavam ali no nome de Cristo, reunidos, levando a salvação. E a salvação chegou até aqueles que estavam dispostos. Mas fazer aquilo que é a vontade de Deus, sempre haverá pedras sobre estes. Porque é mais fácil receber a glória. Nós entendemos que essa é a vontade de Deus. Agora, para nós entendermos perfeitamente, ao olharmos para o ensinamento de Jesus, nós entendemos que precisamos tirar o nosso coração de qualquer método mudando para sermos felizes, pois o mundo tem momentos de alegria, assim como os drogados têm momentos de prazeres ao usarem as drogas. Porém, o fim é a depressão, a opressão, o vício e a morte. Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus através dos seus apóstolos, quando nós olhamos Jesus ensinando a sua igreja, dizendo: filhos, felizes são vocês que estão sendo provados, felizes são vocês que estão caminhando por um caminho contrário àquilo que o mundo quer para vocês, porque o caminho que o mundo tem para vocês é para tornar vocês viciados neles, é nas coisas que eles criam para tornar Deus para vocês se aliançar, se agarrar, se prender. É um sucesso, é uma fama, é um prêmio, é um troféu, é um nome que vocês buscam. Mas vocês não foram alistados para ficar se envolvendo com as coisas desse mundo, onde o mundo ao qual o diabo está colocando suas armadilhas para roubar o projeto que Deus tem na vida de vocês. Então nós precisamos entender que o mundo, ele não tem a felicidade. Ele tem momentos de alegria. Assim como pessoas que usam droga, eles têm aquele momento de prazer e depois volta. Assim é o mundo. Porque um abismo vai chamando outro abismo. Ele coloca na sua mente que você deve ser um garanhão, e você vai sendo um garanhão, no fim você se encontra com uma enfermidade. Ele coloca no seu coração de ter, de possuir, você vai sendo egoísta, vai se afastando de todo mundo, e você agora vive só. Nós encontramos um homem que por muitos domingos ficou de frente da televisão, falando, hoje ele está à procura de um coração, mas não tem um coração valente, de um soldado renovado, porque viveu em busca da glória desse mundo. E os anos foi passando e a dedicação foi cada vez melhor, cada vez se empenhando para engrandecer uma rede de televisão, engrandecer a sua vida, mas agora se encontra sem força para viver. Mas Deus está dizendo para mim e para você: filhos, filhas, se alegre nas provações, persevera na situação adversa que está acontecendo na tua vida, persevera. Deus tem uma pátria, Deus tem um lugar onde todas as nossas expectativas serão supridas, não neste mundo, não tendo o homem no controle. Portanto, devemos viver hoje a nossa missão, tendo sempre o morrer de Cristo em nós,
A nossa vida sempre estará segura na missão. Longe dela, apenas laço, embaraço, maquiado como algo encantado. Quando o discípulo quis mostrar algo encantador para o Senhor, ele disse para os discípulos: não venha me mostrar aquilo que o homem criou, porque não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Então Jesus tinha em mente: eu estou aqui pela missão. Eu não estou aqui para sentar nesse templo aqui e ver vocês só me adorando. Eu estou aqui para salvar o mundo. Eu estou aqui olhando para a cruz, e depois eu voltarei para buscar a minha igreja. Eu quero aprovação, eu quero aflição, mas eu tenho certeza que eu vou vencer essa aflição. Eu vou vencer essa dor. Eu vou vencer essa cruz. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. Quando o discípulo quis mostrar para Jesus aquele templo glorioso, Jesus foi claro para dizer para eles: não vê de tudo isso? Não vê isso? Mundial, Libertadores, prêmios e mais prêmios, troféus e mais troféus, conquistas e mais conquistas. Em verdade vos digo que não deixará aqui pedras sobre pedras que não sejam derribadas. Agora nós vamos para Atos, capítulo 14, no versículo 22. Paulo, depois daquelas pedradas, depois daquela rejeição, ele finaliza algo para a igreja. E eu quero que você também ouça isso. Em Atos 14, 22. Em Romanos 8, 18, ele diz dessa forma: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória em nós que há de ser revelado. Essas coisas que eu estou passando agora, esses naufrágios, essas pedradas, essa chicotada, essas ameaças, essas dores, essa fome, tudo isso que eu estou passando não é comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim. E ele diz para a igreja, ao qual nós precisamos ouvir nesse tempo, e não nos afastar daquilo que ele falou para a igreja. No capítulo 14, 22, está escrito dessa forma para nós: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, que existe um novo céu, uma nova terra, onde a justiça reina, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário passarmos por muitas situações desconfortáveis. É necessário passar por muitas provas. É necessário passar por muita situação que a gente vai dizer: Senhor, não importa que eu perecemos. É necessário para você, filho. É necessário essa escassez. É necessário você ter, é necessário você não ter, é necessário você esperar, é necessário todo esse processo para que você não venha se perder, como muito se perdeu quando chegou em Canaã, quando chegou no palácio, quando chegou na glória deste mundo. Paulo está dizendo: é necessário, é importante, é fundamental que por muitas tribulações eu e você passamos para que possamos adentrar na vida eterna. E Tiago falou isso. Essas provações que vocês estão passando, fica feliz, continua fiel nessa provação, porque depois vocês vão receber uma recompensa, uma coroa da vida que Deus prometeu àqueles a que o ama. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando está disposto a dizer: Senhor, conta comigo. Se vier a provação, ficarei na fé, acreditando que o Senhor está comigo em todo o tempo, até a fundação do novo céu e da nova terra, onde nós vamos adentrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você. O diabo
Quando Jesus estava na aflição da fome, ele quis tirar Jesus do foco. Muitos, Paulo vai dizer, Demas, amando o presente século, voltou. O outro, se eu não me engano, Alexandre, me causou muito males, que ele receba no corpo. Mas que nessa noite você possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não serei como Demas, amando o presente século. E eu também não serei como Alexandre. Seria uma vergonha para o Evangelho. Aleluia. Por isso nessa noite eu quero convidar você a pedir a Deus força. Em nome de Jesus.